Pronto, beleza. Então, já que aqui estamos, então, Speaker View. E aí, amores? Tudo bom? Bom dia, Isadora! Olha só que recepção mais calorosa com vocês aparecendo, pelo menos alguns de vocês, né? Bom dia, Bárbara! Né? Oh, Vincenzo! Eu estou tendendo, Vincenzo, a achar que você fala isso para todos. Ah. Raul, só dar um recadinho aqui antes de você começar aí. Ah. Hoje à tarde, não se esqueçam, tem aula extra. Aí vai ter a aula do Arilson das 2 às 3 e depois das 3 às 4 do Flávio Alves, tá ok? Certo? Ok. Um abraço, então. Certinho. Muitas Vou aulas botar o link lá no grupo. Que tristeza. Muitas aulas de química para vocês, bebês. Olha que delícia. Oh. Bom, bom, amores, como estava já, né? A gente conversou na semana passada e terminamos lá, gabaritamos aquela lista de periquito, de gêneros, e aí eu falei que a gente ia começar hoje a lista de poemas, né? E aí alguns eba, e alguns aia, e alguns ai, e alguns né? Então, aquela dicotomia, aquela dissonância de reações diante da lista de poemas. Mas, então, estamos aqui para ver se é possível tornar isso mais do que um e ou um ó, né? Criar o quê? Estratégias, né? Alguns adeus, né? Criar estratégias. Assim como nós estamos criando estratégias para todos os outros gêneros, né? Vocês vão perceber que poema, gente, é apenas mais um gênero. Só que ele tem algumas características um pouco peculiares, que a gente vai, obviamente, se precaver na hora de trabalhar, né, com esse gênero, que tem ali toda uma questão que envolve subjetividades, né? Eu vou falar para vocês o que você pode esperar, geralmente, do tipo de poema que cai no Enem, e a partir do tipo de poema que costuma cair no Enem, você já perceber o que pode ser questionado sobre ele. Então, quer dizer, a gente vai criar estratégias para tornar esse trabalho menos difícil, menos inacessível, né, para muitos que acreditam que seja inacessível trabalhar com poemas. Tá certo? Então, hey ho, let's go. Cadê? Share screen. Estava preparando aqui um próximo material do pessoal do cursinho. Estava falando sobre a dicotomia entre o problema da obesidade como saúde pública no Brasil, ao mesmo tempo em que há um problema chamado gordofobia, né? A partir dos padrões estéticos. E aí trabalhar com essa dicotomia. É um problema de saúde pública? É, mas existe um problema relacionado à questão de preconceitos sociais estéticos, de padrões de estética? Também, né? Vai ser legal essa aula. Chance. Cadê? Enem Poemas. Enem Poemas, aqui estamos. Chance. Então vamos lá. Meninos, aí eu fiz um textozinho apresentando a coisa toda, falando das dificuldades que geralmente vocês têm em relação a isso. E aí eu fiz uma sequência de estratégias que podem ser úteis para vocês. Primeira coisa, meninos, você vai responder a questão do Enem em que você encontrar um texto básico que seja um poema, da mesma forma como você vai estabelecer a sistemática das outras resoluções. Primeiro o enunciado, a tradução do enunciado, né, com muita clareza, você compreender o que o enunciado está pedindo, certo? Ir para o texto base e ir para as alternativas. Mesma coisa. As diferenças que vão acontecer aqui, gente, dizem respeito ao quanto tempo você vai poder
de se dedicar ao texto base. Então, vamos começar aqui com o seguinte. Tá lá. Ele é em lista poesia, isso vai estar... não sei se vai ser hoje, porque hoje, como tem muitos exercícios, aí eu primeiro quero desenvolver um pouco os exercícios com vocês para depois mandar a lista, certo? Para você não ver tudo antes, né? Chance. Vamos ver até onde a gente vai hoje. Um dos maiores desafios enfrentados pelos participantes do Enem e candidatos em concursos e vestibulares diz respeito à leitura, compreensão e interpretação de textos poéticos. Gente, e eu vou falar aqui texto poético, e aí que você já presta atenção no seguinte. Existe a poesia e existe o poema. O poema é aquele gênero textual no qual você tem uma versificação, uma estrofação, aquela coisa toda, numa linguagem mais subjetiva, cheia de recursos estilísticos. Aquilo é o poema. A poesia, gente, é algo um pouco maior. Naquela questão que nós fizemos na semana passada, que tinha um trecho do Guimarães Rosa falando do tatu e do tamanduá, né? Numa linguagem que era em prosa, mas era uma linguagem também super estilizada, que misturava, né, um pouco de uma linguagem meio que mais simples, mais sertaneja, com uns recursos estilísticos mais sofisticados. Aquilo também tem poesia, aquilo também é lírico, tá certo? Mas quando a gente fala de poema, nós estamos falando do gênero textual, com estrofação, versificação e etc. Tá certo? Então, beleza. Um dos maiores desafios, então, é esse, né? Dos textos poéticos. E aí, os textos poéticos, eu estou falando disso exatamente porque não é só o poema que traz dificuldade. Esses textos mais poéticos geralmente trazem também. Exatamente por quê? Porque eles geralmente trabalham com uma construção de discurso mais subjetivo, porque trabalham com recursos estilísticos, com metáforas, ou seja, é uma mensagem menos direta, né? Menos óbvia, e aí, obviamente, pode trazer algum tipo de dificuldade. A falta de hábito de leitura do gênero, né? Obviamente que, assim, gente, quantos aqui são grandes leitores de poesia, né? Talvez por influência da Yane, que gosta muito de poesia, alguns tenham começado a ler um pouco mais. Mas, assim, vamos pensar, a comparação entre o que você lê de outras coisas e o que você lê de poesia, se tivermos um ou outro aqui, vai ser lucro, porque realmente a poesia ela é muito pouco lida hoje. E agora, se você tem um gênero que é pouco lido e é, ao mesmo tempo, um gênero dos mais desafiadores no que se refere à leitura, obviamente que isso vai trazer, né, a dificuldade nesse processo. Certo? Meu contato com poemas é só com Romanceiro da Inconfidência. É. Certo. Só leio Augusto dos Anjos. Amo Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos eu amo. Augusto dos Anjos foi um dos que eu fiz questão de falar para vocês a época lá do segundo ano, né? Vamos lá. Então, vem, a falta de hábito de leitura do gênero, associada à elaboração mais sofisticada e subjetiva da construção poética, consolidam a dificuldade na hora de resolver questões que tenham como texto base um poema. Então, faz sentido, né? A dificuldade, né? A sofisticação da elaboração, mas a falta de costume, a falta de familiaridade de vocês com aquele gênero, né? 1 mais 1 igual a dificuldade, né? Muitos canais de YouTube, sites e afins prometem dicas mágicas para melhorar o desempenho do estudante nesse contexto, né? Como sempre fazem, né? Eu estava até vendo hoje um tema, o charlatanismo nas redes sociais. É basicamente isso. Obviamente, no entanto, a leitura não é um processo imediato, e apenas a sistematização do hábito e a familiarização com o gênero podem criar alicerces que facilitem a interpretação de poemas. Isso é fato. Isso é sistematizar. Mas existem, sim, estratégias que podem auxiliar na construção desse processo. Certo? Como nós não temos tempo para nos transformar, né, ou para transformar vocês em grandes leitores de poesia, né, a gente pode, pelo menos, ajudar vocês nesse processo de interpretação, criando, né, trabalhando com vocês algumas estratégias. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente. Na poesia, não vai valer aquela coisa que eu falei para vocês de ler apenas uma vez o texto base. Tá? Na poesia, você vai ler o texto base 2 vezes. 2 vezes. A primeira, gente, é para você
sabe aquela coisa do primeiro contato, de passar o choque? Ai, o que está falando esse trem? E depois que passou o surtinho, você vai para, né, a segunda leitura, em que você vai tentar captar todos os detalhes. Nem sempre isso é necessário, gente. Quanto mais diferentão for um poema, quanto mais ele parecer não fazer sentido, mais o que vai ser questionado sobre ele é a sensação que ele passa. Ou as imagens que ele provoca no nosso imaginário. E menos vai ser você entender cada vírgula, cada palavra, cada verso de uma forma objetiva. Então, isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Não perder tempo com textos que sejam mais subjetivos, metafóricos, indiretos, certo? Você querer entender todas as palavras e todas as imagens que estão ali. Isso é perder tempo. Até porque, gente, nem existe essa intenção. Quando um cara faz um poema que tenha, né, muitas desconexões dentro do sentido tradicional, essas desconexões fazem parte da sensação que aquele autor quer passar para o leitor. Então, muito mais do que compreender as conexões, é você entender que existem desconexões e que essas desconexões vão trazer uma sensação que, se você perceber, né, vai te ajudar a descobrir o que está por trás daquilo ali. Tipo, né, as desconexões na estrutura formal do texto indicam, né, a ideia de estar perdido do eu lírico. Você não entendeu tudo que está lá, mas você entendeu essa sensação de estar perdido. Massa! Tá? Então, primeira coisa importante, você vai ler 2 vezes o poema? Vai. Mas quanto mais você perceber a dificuldade, né, não se trata de um texto tradicional, não se trata de uma linguagem tradicional, você não consegue entender uma linha de raciocínio objetiva, quanto mais for assim, mais o que se espera é que você perceba, e não que você compreenda objetivamente. E, geralmente, o periquito, o enunciado, vai estar mais preocupado com essa percepção do que com essa compreensão objetiva, nesses textos que são muito doidos. A gente vai ver vários exemplos aqui. Outros textos poéticos são mais tranquilos? Sim. Certo? Mas estou falando daqueles mais loucões. E aí, gente, entra o conteúdo que ano passado eu falei para vocês que seria o conteúdo mais importante para vocês no Enem, né? Vanguardas. Pegou um texto esquisito, pegou um texto que rompe com estruturas, pegou um texto que não segue a construção formal tradicional do discurso. Seja esse texto um poema, seja esse texto uma imagem, uma obra de arte, pode ter certeza que alguma coisa relacionada a essa ruptura, a essa inovação e essa ideia de uma construção de uma nova estética, né, e vai estar presente. Na lista anterior, aquele texto Alegria, Alegria do Caetano, o que se perguntava era exatamente o fato dele ter uma coisa mais pessoal, né? Um registro mais pessoal que fugia ao tradicional. Vanguardismo. Certo? Naquela outra questão que falava do teatro ontológico histérico, do Richard não sei das quantas, que falava que os espectadores ficavam diante de um cenário que mudava de forma no meio da cena, enquanto barulhos de buzinas e não sei o que, tudo ao mesmo tempo acontecia. Ruptura com a narrativa tradicional do teatro. Então, como eu disse lá no ano passado, e agora a gente está vendo isso com mais, né, como que isso funciona, não é só quando apareceu um quadro do cubismo que você vai ter o conceito de vanguardas, as ideias de vanguardas na prova do Enem. É toda vez que você estiver diante de um texto, seja verbal ou não verbal, que trabalhar de uma forma fora do tradicional, né? Portanto, rompendo com o clássico, com a tradição, criando uma nova estética, criando um novo discurso, um registro mais pessoal, etc, etc. Fique esperto, porque esse é o discurso de metade dos textos poéticos do Enem, tá, gente? Os textos poéticos e os textos de arte. Tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, ler 2 vezes o poema. Mas, Raul,
Foi você mesmo que disse que não temos tempo para fazer leituras demoradas, especialmente no Enem. Sim, é verdade. Mas no caso do poema, é necessário compreender que a linguagem provavelmente é mais conotativa, ou seja, metafórica, certo? E que há inúmeros recursos estilísticos das figuras de linguagem, certo? Que tornam o texto, tornam a mensagem menos direta e objetiva. Obviamente, você não pode passar as alternativas, passar para as alternativas, sem ao menos uma compreensão geral da ideia do poema. E essa apreensão é dificultada pela elaboração poética. Há, portanto, que se fazer uma leitura concentrada ao menos 2 vezes, sempre procurando fazer os questionamentos necessários acerca da assimilação das ideias do texto. Certo? Então, assim como em qualquer outro texto base, você vai lendo o texto e você vai fazendo aquela conversa consigo mesmo, para ir traduzindo o texto para si mesmo, no poema você vai fazer a mesma coisa. Certo? No poema você vai fazer a mesma coisa. Ele é um texto base. E você precisa tentar compreender o máximo dele, né, para que você possa achar com mais facilidade o gabarito, dentro daquilo que o enunciado pediu. Então, como você tem uma barreira que é a linguagem conotativa e tal, desce 2 vezes para ler o poema. Segunda coisa, aqui, ó, trabalhozinho lá do primeiro semestre, identifique os recursos estilísticos. Você descobriu ali que tem uma sinestesia, você descobriu que tem bastante aliteração, você descobriu que ali, né, é uma metáfora, que ali é uma prosopopeia, está personificando a ideia da poesia. Vai identificando, vai botando setinha, vai colocando isso aí, ó. Por quê? Porque pode ser que seja exatamente, né, afirmar que que está cheio de recursos estilísticos, ou que existem prosopopeias, ou que existem aliterações, pode ser que isso seja aquilo que vai ser pedido de forma direta ou indireta na questão. Certo? Identificar as figuras de linguagem, saber o que elas significam, ajuda a entender a construção do discurso e a intenção do texto, né? Como diz, a intenção do texto. Se eu coloco, por exemplo, ali, gente, se esse texto tem, de repente, mais personificações, certo? Mas as personificações que são colocadas ali são personificações de objetos, tipo a penteadeira do quarto, né? Tipo a cama com um lençol triste caído pela metade, sabe? Você tem aí o quê? Uma criação afetiva dos objetos, demonstrando a melancolia ali de um rompimento, de uma situação tal amorosa. Certo? Então, você sacar isso te ajuda a compreender a intenção do texto. É isso que eu estou dizendo. Se, por exemplo, o texto é rico em metáforas, pode-se ter uma questão que apresente alternativas falando sobre o uso da conotação no texto. Se você compreende que a metáfora ocorre por meio da conotação, isso facilitará na identificação dessa alternativa como provável gabarito. Beleza? Então tá. Não deixe sua opinião interferir na interpretação. Lembra, gente? Intromissão discursiva, né? Tem lá um negócio que você achou bonito ou que você concorda, e aí você, em vez de fazer o raciocínio todo, enunciado, tradução do enunciado, texto base, tradução do texto base, encontrar o gabarito, você encontra uma outra alternativa que você achou mais legal, e aí você marca ela, só que aí você tem o seguinte, você vai marcar aquela, e se você for tentar justificar por que você está marcando ela, pegando o enunciado, pegando o texto base, provavelmente você não vai conseguir. Então, você está marcando ela porque você achou que ela é mais certa. E não é assim que você resolve a questão. Então, olha só. Um dos distratores mais utilizados na elaboração de itens do Enem é a intromissão discursiva, que já vimos em aulas anteriores. Ele consiste, basicamente, de uma alternativa que muda a ideia passada no texto, geralmente utilizando um senso comum ou consenso, ou seja, alguma coisa com as quais as pessoas concordam. Certo? Só que não cabe no direcionamento que a questão deu. É uma afirmação que está correta? É uma afirmação com a qual você concorda, mas que não atende aquilo que o enunciado pediu. São as alternativas que parecem certas, mas que interferem no discurso do texto, distorcendo-o.
Outra forma em que esse distrator ocorre é quando a alternativa reproduz um pensamento com o qual concordamos, mas que não se relaciona de forma coerente com o texto em si. É preciso, portanto, discernir o que se lê daquilo que se pensa. Você não está lá para achar a alternativa que prova, que mostra o que você pensa. Você está lá para marcar a alternativa que segue uma construção de raciocínio que começa no enunciado e termina na alternativa que você escolher. Então vamos lá, meninos. Chance. Ai, Raul, já estou achando tudo muito difícil nesse momento. Estou achando dificílimo, Raul. Não sei o que fazer, mas calma, vamos treinar. Vamos lá. Eu fiz um negocinho aqui, gente, para você não perder tempo. Ó, você faz um favor para mim, sério. Quando você vai falar de poema, você não fala de narrador, não. Narrador é de prosa, narrador é da narração. O que você tem na voz que você tem no poema, o personagem que você tem no poema, chama-se eu lírico. Tá? Então, familiarizar-se com essas nomenclaturas básicas aqui te ajuda a não perder tempo. Tá? Então, vamos lá. Um bebazinho básico do gênero poético aqui, ó. O que é poema? É o gênero literário em verso. Que eu falei para vocês, é o gênero textual. Beleza? O que é poesia? Muito mais amplo. Lirismo, condição de algo sensível e subjetivo. Portanto, pode ter poesia em textos narrativos? Pode. Certo? O que é eu lírico? O narrador do poema. O elemento que confere subjetividade ao texto poético. Como assim, Raul? Ele confere subjetividade? Por quê? Porque é o eu que vai se expressar. O que é subjetividade? É a expressão do sujeito, do eu. Certo? Então é onde você vai ter os sentimentos, as expressões das reflexões, das angústias, dos sentimentos, dos pensamentos e tudo mais. Subjetividade, do eu. Certo? Verso. O que é verso? Cada linha do poema. Se há uma referência ao 7º verso do texto em uma questão, você deve se atentar à 7ª linha dele. Estrofe, cada conjunto de versos que aparecem em bloco, geralmente, né? Se não for um texto modernista. Rimas ricas, aquelas que ocorrem entre termos que não pertencem à mesma classe gramatical. Isso era muito comum no parnasianismo, no simbolismo, né? Você não vai rimar paixão com coração, certo? Isso não é exatamente rima rica. Porque paixão, coração, além de serem duas palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, né, dos sentimentos e tal, ainda são dois substantivos. Paixão, substantivo. Coração, substantivo. Quando, de acordo com os mais puristas, acontece a rima rica? Quando você rima uma palavra com outra e elas pertencem a classes gramaticais distintas. Por exemplo, cor e dor. Não, desculpa. Cor e dor é a mesma coisa. Né? Cor e por. Né? Se eu vou colocar por, verbo. Cor, substantivo. Então, rimando ali numa estrofe, rima rica. Tá certo? Versos livres. Muito típico dos poemas modernos. Versos que não se preocupam com a rima. Beleza? Soneto é a forma clássica do poema, né? Poema de estrutura clássica dividido em 2 quartetos e 2 tercetos. Ou seja, 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos. E o que é métrica? Né? O número de sílabas poéticas que compõem cada verso. Quando você faz a chamada escansão, que é você contar as sílabas poéticas de cada verso. Beleza? Isso aqui é só o beabá. Só o beabá, para você não ficar perdendo tempo. Ai, gente, é verso a estrofe. Ai, errei até que é estrofe. Não chamar o eu lírico de narrador, esse estranho, né? Então tá bom. Vejamos um exemplo. Poema de 7 faces já caiu 1 milhão de vezes em Enem e vestibulares. Então, sempre é bom ficar esperto com esse poema. Poema de 7 faces abre o primeiro livro publicado por Carlos Drummond de Andrade, Alguma Poesia, de 1930. Considere a primeira e a penúltima estrofes transcritas a seguir. Então, vamos lá.
como está pedindo para a gente, isso aqui é só um exemplo, nós vamos começar com o texto, tá bom? Vamos lá. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser goste na vida. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Então tá. Bom, gente, o que você tem aqui? Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser goste na vida. Certo? Raul, nossa, isso é difícil porque eu não sei o que é gauche. Aqui facilitaria você saber o que é gauche? Sim. Gauche significa esquerdo, torto. Tá certo? Em francês. Certo? Quando você fala que uma pessoa é gauche, é aquela pessoa que não segue exatamente os padrões, que vai ser torto, que vai desviar o seu caminho, que não vai seguir os padrões, não vai seguir os mesmos comportamentos que se espera de uma pessoa. É a ovelha negra, né? É a ovelha negra. Disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Carlos Drummond de Andrade, alguma poesia, tarará, tarará, poesia e prosa, tarará, tarará. Tá. Sobre as estrofes, é correto afirmar que... então, o que eu quero saber é, já que por isso que eu comecei do texto, porque aqui você não tem um enunciado que traz algum tipo de dificuldade, como acontece na maioria das questões do Enem. Então, o nosso foco é mais assim, identificar o que esse poema tem. O verso, vai, Carlos, ser gosto na vida, introduz o leitor à biografia de Carlos Drummond de Andrade, razão porque, nesse caso, deve-se ler o poema exclusivamente como memória do autor. A reiteração da palavra mundo, inserta no nome Raimundo, torna possível ao leitor considerar a segunda estrofe como antitética à primeira, carregada de objetividade, enquanto aquela de subjetividade. A reiteração da palavra mundo, inserta no nome Raimundo, torna possível ao leitor considerar que o poema prega a inclusão social e o homem como cidadão universal. A linguagem do poema, centrada na coloquialidade e na sonoridade, bem como a quebra da sequência semântica entre as estrofes, são elementos importantes para a construção de sentido do texto e devem ser ressaltados no trabalho em sala de aula. A linguagem do poema, centrada na coloquialidade e na sonoridade, bem como a quebra da sequência semântica entre as estrofes, oferece uma barreira para a leitura, o que torna o texto inadequado para o trabalho nas salas da educação básica. Qual é o gabarito? E aí, gente, só 4 pessoas colocaram aí, vamos lá. Vamos ver, gente. Vamos lá. Vamos lá. Bom, essa aqui a gente fez meio que na tora, né? Tipo assim, dama. E nós tivemos algumas pessoas acertando, outras pessoas errando, das que se manifestaram. Gente, o que você tem aqui então? Vamos lá. Vamos fazer a tradução do texto base? Primeira estrofe. Quando nasci um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser goste na vida. Tá, o eu lírico, né, na personificação do próprio autor, personagem aí, né, o Carlos Drummond de Andrade, certo?
vai dizer que um anjo torto, que vem na sombra, né? Vai dizer para ele ser ghost na vida. Beleza. Depois você tem uma segunda estrofe que vai falar mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Que quebra a sequência semântica do texto. Está falando de uma outra coisa. A primeira estrofe está falando dele, eu lírico, como um sujeito, né, que vai ser diferente da maioria. Vai ser gauche. E no segundo, né, você quebra esse raciocínio, esse sentido, para falar desse mundo, mundo, vasto mundo, que se ele chamasse Raimundo, seria apenas uma rima, mas não seria uma solução. Né? Que é uma outra reflexão que está sendo colocada, certo? Mas que você entende que não está falando da mesmíssima coisa que está falando na primeira estrofe. Tá. Aí, então, você tem, letra A, o verso vai, Carlos, ser ghost na vida, introduz o leitor à biografia. Já começou errado aqui, gente. Nós estamos falando de poema, nós estamos falando de coisa subjetiva. Biografia é um gênero objetivo no qual um autor relata, né, seja a própria história de vida ou de outrem. Então, aí você já não pode errar, porque biografia é um gênero completamente diferente da poesia. Está entendendo que você não pode, você tem que ficar atento às características do gênero. Certo? Isso aqui é poema, isso aqui não é biografia. Isso aqui tem muito mais liberdade, isso aqui tem subjetividade, tem a biografia, não. Beleza? Tá vendo como você é pego nas bobeiras? Acabei de falar aqui, ó, gênero, subjetivo, papapá, papapá, papapá. Aí tá com biografia lá e você vai e cai. Tá? Razão porque, nesse caso, deve-se ler o poema e outra coisa, né, gente? Eu cansei de falar para vocês, cuidado com as palavras que colocam a generalização, né? Exclusivamente como memória do autor. Já falei que quando tem esse tipo de palavra, você pode ficar atento que vai estar errado. Certo? Então, né? Não pode mais errar isso, gente. Atenção! Letra B. A reiteração da palavra mundo, inserta no nome Raimundo, beleza, torna possível ao leitor considerar a segunda estrofe, que é essa, antitética à primeira. Peraí. Existe uma quebra na sequência semântica, isso é fato. Uma quebra na sequência semântica implica que o que vem na segunda estrofe é antitético à primeira estrofe, porque aí reconhecer as figuras de linguagem. O que é antítese? Oposição. O que é dito na segunda estrofe é oposto. Dia e noite, lua e sol, em relação ao que está na primeira estrofe. Tá vendo que eu falei para você reconhecer as figuras de linguagem e, né, saber o que elas significam. Ela não é antitética. Tá certo? E também ela não é carregada de objetividade. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução? Onde que isso é objetivo? Do que ele está falando? Se você não entendeu nem do que ele está falando, como é que você fala que é objetivo? Tá vendo? Tudo que eu tinha falado para vocês antes, agora está na prática aqui, ó. Pode cair nas primeiras? Pode, mas nas terceiras, quartas, não pode cair mais, não. Professor, acho que quando ele fala de objetividade, ele já está errado, exatamente. E até porque, gente, né, assim, a própria, claro que você vai ter poemas que às vezes podem até ser um pouco mais objetivos, pode, mas isso é muito raro. O poema geralmente é subjetivo. Então, você taca e fala que tem uma estrofe que é objetiva, você já tem que desconfiar. Futuramente.
Tá. Letra C. A reiteração da palavra mundo, incerta no nome Raimundo, torna possível ao leitor considerar que o poema prega a inclusão social e o homem como cidadão universal. Gente, tá. Onde que fala de inclusão social? Raul, na hora que fala, se eu me chamasse mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, aí esse Raimundo está inserido nesse mundo, mundo, vasto mundo. É? Seria uma rima, não uma solução. Então, não tem nada a ver com inclusão aqui. Tá certo? Letra C. Letra D. A linguagem do poema, centrada na coloquialidade, quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gosto na vida. Essa linguagem não está informal? Não está coloquial? Beleza. Então tá, Professor, pela travou. coloquialidade... Oi? Volta um pouquinho, que travou. Você estava falando do porquê que não tem inclusão social no poema. Travou? Tá. Tá. Bom, me perguntaram aqui se é intromissão discursiva na letra C. Quando fala que tem inclusão social, é uma intromissão discursiva. Porque aqui, o que diz é mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, aí você fala, Raul, se o Raimundo está inserido nesse mundo, mundo, vasto mundo. Onde que fala que ele está inserido? Só fala, na sequência, seria uma rima, mundo e Raimundo, não uma solução. Então, esse sujeito, ele continuaria sendo o quê? Goste na vida. Ele não seria incluído. Seria uma rima, não uma solução. Então, ele não vai ser incluído. Ele vai continuar torto. Ele vai continuar goste. Tudo bem? Então, nós temos uma intromissão discursiva. A alternativa falando algo, né, afirmando algo que distorce a ideia do poema. Então, a linguagem do poema centrada na coloquialidade, primeira estrofe principalmente, e na sonoridade, undo, 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 tudo bem até agora, bem como a quebra da sequência semântica entre as estrofes, começa falando de uma coisa, de repente parece que pula para falar de outra, são elementos importantes para a construção do sentido do texto e devem ser ressaltadas no trabalho em sala de aula. Claro que é essa, né, gente? Certo, claro que é essa. Agora, a outra. A linguagem do poema, centrada na coloquialidade e na sonoridade, bem como a quebra da sequência semântica entre as estrofes, oferece uma barreira. O que eu falei para vocês sobre essas alternativas que falam que o texto impossibilita a leitura, que ele gera uma barreira, que ele torna impossível compreender, né? Letra E, equivocada. Posso pensar que quanto mais subjetivo é um poema, devo fugir das alternativas que tentam interpretá-lo, principalmente, Ana Laura, no seguinte sentido, que tentam fazer com que usar expressões que o limitem, sabe? Tipo, exclusivamente, bloqueia, barreira, sabe? Essas expressões muito objetivas, sabe? Para trabalhar com um poema que, por ser poema, já vai ter uma característica de subjetividade. Então, sim. Professor, não sei se o senhor falou, mas essa questão é de nível fácil, médio, difícil. Essa é média. Essa é média. Tá bom? Amores, bom, iniciamos o trabalho, mostrei para vocês, assim, né, os primeiros momentos estratégicos da coisa, de como você deve proceder nisso aqui. Na semana que vem nós vamos brincar até. E aí, na semana que vem a gente vai fazer alguns juntos, e aí eu já vou passar essa lista toda para vocês terminarem de brincar em casa, para a gente finalizar daqui a 2 semanas. Tá bom? Babies, beijão para vocês, bom resto de semana. Aí, bom, a gente vê como é que vai ser aí esse barco daí para frente, para a gente ver como é que vai ser a continuação desse material aqui. Tá bom, meus amores? Beijo para vocês. Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, professor. Tchau, meus queridos, minhas queridas. Beijo, beijo, beijo. Até mais. Tchau, tchau.